Bem, pessoal, a nossa quarta aula sobre auditoria, certificação e perícia ambiental, nós vamos começar a discutir agora a finalização da nossa primeira unidade que trata de auditoria. E o que nós vamos tratar neste último tópico dessa primeira unidade? É exatamente a parte de procedimentos de auditoria que devem ser executados pelo auditor quando este for chamado, contratado para fazer essa verificação no sistema de gestão ambiental. Então, o que nós precisamos compreender aqui nesse momento é que todo o processo de auditoria, todos os procedimentos operacionais são baseados na norma e que tem o objetivo central de emitir a certificação ambiental. E para emitir essa certificação ambiental, como a gente já citou, a função é verificar possíveis não conformidades. Então, na hora de estruturar uma auditoria, o passo a passo é o que a gente vai estar discutindo agora nessa aula e a estruturação, elaboração do nosso relatório de auditoria, que deve conter, com base em evidências, um parecer técnico a respeito do quê? Do empreendimento, do sistema de gestão ambiental que foi implementado, se esse sistema de gestão atende a todos os requisitos de implantação conforme versa a 14.001, e a partir daí, se for detectado possíveis não conformidades, quais são as ações para corrigir essas não conformidades. E ao final, o parecer técnico vai conceder ou não a certificação ambiental desse empreendimento. Existem alguns desafios que o procedimento, o auditor em si, ele tem que levar em consideração. São situações que ele tem que avaliar com muita cautela para que ele tenha realmente esse parecer técnico baseado em evidências, com imparcialidade e buscando desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, mapeamento das condições ambientais. O que é que a gente tem aqui que levar em consideração? O mapeamento das condições ambientais, nós temos que verificar, identificar, classificar e caracterizar detalhadamente o que são os aspectos ambientais deste empreendimento e como foi feito as ações para que a gente gerenciasse, ou seja, o que é que se estruturou em termos de programa de gestão ambiental que realmente efetivasse o quê? O controle e o monitoramento dessas questões. A partir daí, eu verifico essa condicionante ambiental, né, as situações, a relação empresa-meio ambiente, verifico e identifico os aspectos ambientais, passo a atuar no controle e monitoramento desses aspectos através do meu programa de gestão ambiental, onde, com base nessas informações que foram colocadas, eu tenho para monitorar, para controlar, para avaliar o quê? A avaliação de desempenho ambiental. Então, eu também verifico como é feito esse procedimento de avaliação de desempenho ambiental, quais foram os indicadores que foram atrelados aos programas de gestão, aos programas de monitoramento para os programas de gestão ambiental, né? As etapas do monitoramento e da avaliação e verificação. Depois, a gente parte desse pressuposto que eu estou cuidando da parte mais operacional do empreendimento. Então, é uma base de informações, mas como a gente já falou, nós estamos auditando um sistema de gestão ambiental, o que significa dizer que existe uma estrutura muito mais ampla e global pro empreendimento, que também tem participação com relação ao gerenciamento integrado, ou seja, uma abordagem mais ampla, mais eficaz acerca do que é efetivamente esse empreendimento. E a partir daí, né, verificar as ações de correção que são necessárias para que esse empreendimento tenha uma boa relação com o meio ambiente. Então, para que a gente inicie uma auditoria, nós temos que levar em consideração, primeiro, a definição do escopo da auditoria pelo cliente, ou seja, quais são os objetivos, para que vai ser definido fazer essa auditoria, qual é a definição, o que é que está se buscando. Nós verificamos em aula anterior os tipos de auditoria. Nós temos auditorias de conformidade legal, as auditorias de passivo ambiental, as auditorias do sistema de gestão ambiental propriamente dito. Tá? E a partir daí, quando se tem essa definição do escopo, do objetivo, do que se pretende fazer através desse procedimento de auditoria, tá?
a gente tem a estruturação junto com o auditor líder, tá? E o conhecimento acerca do auditado. Então, essa relação de aproximação ela é importante porque eu preciso conhecer, eu, enquanto auditor, conhecer o empreendimento. Então, a gente vai definir a frequência da auditoria e a análise preliminar da descrição do sistema auditado. Ou seja, é a base de dados iniciais que eu preciso ter para começar a estruturar o meu sistema de auditoria. Toda etapa de ação, e não é diferente, vocês vão perceber que no processo de estruturação da auditoria, para nós chegarmos efetivamente a auditar a empresa através da documentação e do que foi elaborado, nós temos uma etapa de planejamento, similar aos procedimentos também amparados por quem? Pela estruturação do sistema de gestão ambiental. Então, o que vai acontecer? Assim como no SGA eu tenho que reunir a equipe, eu tenho que fazer um levantamento inicial, eu tenho que conversar com a alta administração da empresa para, a partir daí, planejar como eu vou construir, estruturar o meu sistema de gestão ambiental, eu vou fazer a mesma coisa no procedimento de auditoria. Então, a gente tem o que a gente chama de preparando a auditoria, a preparação da auditoria, né? A parte inicial, que é a elaboração do plano de auditoria. Esse plano de auditoria vai seguir esses passos. Primeiro, deverá ser aprovado pelo cliente e comunicado aos demais auditores e ao auditado. Então, quem está contratando você? Nós temos que entrar em conformidade com os interesses de quem está lhe contratando para fazer a auditoria. A partir daí, alinhou os interesses, faz a comunicação aos demais auditores e ao empreendimento que vai ser auditado. Caso, por exemplo, a gente faça uma auditoria, né, solicitada por um cliente daquela empresa e não necessariamente aquela empresa que contratou diretamente o auditor. Deve ser flexível para permitir mudanças de enfoque durante a auditoria. Deve incluir informações como o escopo e o objetivo da auditoria, data e local de realização, tempo e duração estimados para cada atividade, requisitos de confidencialidade, tá? E demais requisitos que for julgado necessário para a estruturação. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou começando a me organizar. Eu estou fazendo o meu planejamento nesse sentido e, a partir daí, eu vou pegar a base de informações iniciais que eu preciso para começar a estruturar esse planejamento. Vou verificar quais são as objeções por parte do auditado que devem ser informadas imediatamente ao auditor líder. Então, o que é que eu tenho ali? Existe algum problema, algum gargalo, vamos por assim dizer no popular? Né? O que é que eu tenho de informação? Como é que está essa percepção e a recepção do empreendimento com a chegada do auditor? E aí partimos para as tarefas da equipe auditora. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer? As atribuições dos itens ou os elementos específicos a serem auditados por cada auditor. Do mesmo jeito que na hora que vocês tiveram sistema de gestão, vocês estruturaram o manual de gestão e lá vocês definiram quem era o gestor líder e, a partir daí, ao resto da equipe, o que vai caber cada um, né, em termos de função na estruturação, elaboração, estruturação e implementação do sistema de gestão ambiental, faz-se a mesma coisa aqui. Se for uma equipe de auditores, então vai se delegar atribuições a esses, ok? Documentos do trabalho, lista de verificação, que é o checklist, formulários para as anotações e observações e evidências objetivas de apoio às conclusões obtidas. Então, ou seja, o que é o tipo de documentação que eu vou precisar para analisar? Então, o sistema de gestão ambiental que foi estruturado, os procedimentos de licenciamento ambiental, os documentos técnicos, os documentos administrativos da empresa, a parte operacional, o que é que eu tenho de histórico do empreendimento, como é que foi feito os registros de implementação e modificação, ajustes do próprio sistema de gestão ambiental. Tudo isso é uma base de dados que eu vou requerer enquanto auditor ao empreendimento, para que eu possa fazer esse levantamento inicial de informações. Tá? Depois eu vou fazer uma reunião de abertura, basicamente aqui é apresentar a equipe auditora, a administração do auditado, a gestão, né, a questão da liderança e tudo mais, a analisar o escopo e os objetivos da auditoria, fornecer um resumo dos procedimentos e métodos a serem utilizados na auditoria, ou seja, como é que você vai proceder, quais são as áreas, o que você vai observar, o que você precisa de informação, com quem você precisa conversar, como vai se dar essa vistoria técnica lá na área para que você faça as observações que são pertinentes ao levantamento de informações para a verificação do sistema implementado.
Posteriormente, você vai confirmar os recursos e os meios solicitados pelos auditores, tá? E se estes já estão disponíveis, e confirmar hora e data da reunião de encerramento das ações de auditoria desempenhadas no empreendimento. A partir daí, vou começar o processo de verificação. O que é que nós temos aqui? Coletar evidências através de entrevistas, de exames de documentos, de observações de atividades e das condições nas áreas em questão. Nós citamos anteriormente o passo a passo. Depois, quais são os indícios de possíveis não conformidades que devem ser basicamente anotados e investigados mais detalhadamente. Tá? Teve um indício de não conformidade? Faz a checagem com a documentação, verifica se realmente isso é caracterizado uma não conformidade. Se for caracterizado, faz os apontamentos necessários a esse respeito para que posteriormente se façam as considerações acerca dessa não conformidade encontrada. Todas as observações devem ser documentadas para que no final da auditoria a equipe possa analisar e decidir as que deverão ser apresentadas como não conformidade. Entenderam que nesse momento inicial a gente está coletando evidências, está coletando indícios de possíveis não conformidades. Posteriormente a isso, na reunião da equipe, é que a gente vai confrontar as informações e realmente fazer essa verificação detalhada se isto é caracterizado ou não como uma possível não conformidade. E aí sim faz-se as recomendações. Tá? As não conformidades são documentadas, claras e concisamente e fundamentadas por evidências objetivas. Já falamos sobre isso na aula anterior. Tá? A partir daí, o que é que vai acontecer? As não conformidades são relacionadas com os requisitos específicos da norma ou outros documentos contra os quais a auditoria tenha sido realizada. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar as não conformidades e eu vou fazer um confronto com base em quê? O sistema de gestão, aos requisitos amparados pela própria ISO 14001, dentre eles, por exemplo, os requisitos legais. Citamos esse exemplo em aula anterior. Se de repente eu verifiquei que eu tenho uma legislação que recai sobre o empreendimento, recai sobre um determinado aspecto ambiental e esta não foi contemplada, e isso muda os procedimentos e o trato desse aspecto ambiental no processo de gerenciamento através dos programas de gestão ambiental. Então, isso vai ser caracterizado como uma não conformidade. E eu vou explicar por quê. Aconteceu desta forma, isso não foi contemplado, precisa-se desses procedimentos mediante a esse tipo de aspecto ambiental, conforme versa a legislação. Requisitos legais a serem cumpridos é um dos requisitos da 14001. Não foi contemplado nesse aspecto, então deve ser avaliado. A partir daí, faz-se as sugestões necessárias. E as observações devem ser analisadas pelo auditor líder em conjunto com o responsável pela administração. A reunião de encerramento, ela tem o quê? Ela vai ser realizada ao final do procedimento de auditoria e antes da elaboração do nosso relatório final. Então, o que é que nós vamos reunir a equipe de auditores, fazer um brainstorm, uma discussão geral acerca da situação para chegar a pontos conclusivos do procedimento de auditoria, ok? E ela é feita antes da elaboração do relatório final. Então, deve contar com a presença da equipe, tá, de auditoria, com a administração superior, né, da empresa, a gestão, a partir daí, a administração em termos de presidência, diretoria e assim vai, e com o responsável pelas funções envolvidas, ou os responsáveis pelas funções envolvidas de certa forma. A partir daí, o que é que nós temos? Tá? Como principal objetivo, apresentar todas as observações da auditoria, que a partir daí a administração superior vai tomar ciência da situação e garantir que eles entendam claramente os possíveis resultados desse procedimento. Tá? As observações devem ser apresentadas pelo auditor líder, ressaltando-se a sua importância. E as conclusões da equipe auditora quanto à eficácia do sistema que garanta que os objetivos estão sendo atingidos devem ser apresentados também pelo auditor. Os auditores podem fazer recomendações com relação à melhoria do sistema, o que deve ser feito e não como deve ser feito. Tá? Isso é um detalhe. Então, você vai proceder sobre as situações que foram não conformes e o que deve ser feito para regularizar a situação. Você não precisa fazer um detalhamento de como eles vão fazer isso. Aí eu tenho a equipe de meio ambiente da empresa que vai cuidar desse aspecto, tá ok?
Então, é responsabilidade do auditado determinar a extensão, a maneira e os meios para as ações a serem implementadas. Aí vai caber ao empreendimento, né, discutir com a equipe de gestão, a equipe de meio ambiente, a equipe que implementou o sistema de gestão ambiental, o que pode ser feito para sanar essas lacunas que foram encontradas. A respeito do relatório, ele deve ser preparado pelo a coordenação, né, pela supervisão do auditor líder, se for uma equipe de auditores, nesse caso, que é responsável pela sua exatidão e pela totalidade das informações que devem conter nesse relatório. Deve conter os seguintes itens. Primeiro, escopo e objetivo da auditoria. Detalhes do plano de auditoria. Nome dos membros da equipe auditora e do auditado. Datas da auditoria e identificação da organização auditada de uma maneira geral. Tá? E também vai conter a identificação dos documentos de referência, ou seja, tudo que você utilizou como documentação você vai colocar lá, similar à estrutura do Manual de Gestão Ambiental que vocês elaboraram, né, na disciplina de Sistemas Integrados de Gestão 2. Deve conter o julgamento da equipe auditora, tá, da extensão da concordância do sistema com os documentos que foram utilizados como referência para a análise inicial. A partir daí, vai indicar a capacidade do sistema para atingir os objetivos de qualidade e requisitos que são necessários, né? E deve ser enviado ao cliente pelo auditor líder. É de responsabilidade do cliente fornecer à administração superior do auditado uma cópia do relatório. Tá? Qualquer distribuição adicional deve ser feita mediante consulta ao auditado. Os documentos da auditoria devem ser retidos de acordo com os requisitos regulares. Tá? Então, aqui a gente tem as informações de maneira geral e a gente vai destrinchar um pouquinho isso daqui, né? Para que a gente compreenda que existem uns procedimentos. Aquilo ali é a base do que a gente vai seguir em termos de estruturação, planejamento, as ações, né? Reuniões de encerramento e estruturação do relatório. E a gente vai abordar isso aqui um pouquinho mais detalhado, com base em outros autores que fazem especificações daquilo que já foi mostrado anteriormente. Então, aqui ele fala que para o procedimento de auditoria em si, a gente pode ter 3 fases iniciais. Tá? A parte prática é a estruturação do diagnóstico, é a preparação da auditoria. A segunda fase ele chama de balanço material, o que eu tenho de entrada de processo, saída do processo, input, output e cálculo do balanço material. E a terceira fase é o que a gente chama de síntese, a identificação das opções de redução, por exemplo, de resíduo, avaliação das opções de redução e o plano de ação para redução desses resíduos. Eu estou colocando como exemplo a situação do resíduo. Pode ser qualquer outro aspecto ambiental. Tá? Então, nesse diagnóstico, ele tem alguns passos que é para a preparação da auditoria, como ele chama. Então, nós temos, primeiro, preparar e organizar a equipe de auditoria e recursos necessários, dividir o processo em operações, construir um diagrama de fluxo do processo relacionado às operações. Ou seja, ele começou a estruturar. Com base naquilo que a gente citou anteriormente, ele só está colocando algumas especificações. É um outro autor que eu trouxe para discutir um outro procedimento de metodologia, né, um pouco mais sintetizado. Lá eu tenho um nível de detalhamento um pouquinho maior e aqui a gente começa a discutir pontualmente algumas situações, tá? Então, baseado nisso, o primeiro passo nada mais é do que reunir, né, e verificar tudo que eu tenho de recurso disponível para proceder com essa auditoria. A partir daí, eu vou dividir os processos em operações e atribuir responsabilidades, construir um diagrama de fluxo do processo, uma parte mais administrativa, mais gerencial, para orientar o passo a passo do que eu posso fazer com esse diagrama, com base nas ações que vão ser desempenhadas no sistema, na auditagem desse sistema de gestão ambiental. E aí, o que é que eu tenho de processos em termos de entradas, né? Os inputs. Primeiro, determinar todas as quantidades entrando no processo. Então, imaginem que aqui eu começo a fazer uma avaliação mais detalhada do que é um programa de gestão. Tá? Então, eu vou determinar as quantidades que estão entrando, registrar as quantidades utilizadas de insumo, matéria-prima. Coloquei água, que é um exemplo. Tá? Medir os níveis atuais de quantidades reutilizadas, recicladas, se é que existe isso como um procedimento também implementado na empresa, então a gente vai verificar. Tá? Nos processos de saída, o que é que eu tenho de produtos e subprodutos que estão sendo gerados no processo produtivo, por exemplo. Né? Aí eu quantifico os efluentes, as emissões e os resíduos sólidos, para que eu entenda exatamente
O que é que está acontecendo? Esse balanço material, lembre-se do que vocês devem ter visto em controle de poluição, que é balanço de massa e energia. É baseado nessa estrutura de raciocínio, aplicada à estruturação do sistema de gestão ambiental, porque eu posso, com isso, também verificar a questão direta dos processos de fabricação de determinado produto. Então, com o balanço de massa e energia, o que é que eu tenho de entrada, processos e saídas, e verificar a eficácia do processo produtivo, né? Então, eu trago isso para essa avaliação dentro da auditoria. A cálculo aqui, no 11º passo, juntar as informações de entrada e saída, derivar um balanço material preliminar, avaliar esse balanço e refinar o balanço com o que pode ser feito nesse sentido, né? Com relação às informações que foram coletadas. Eu identifico as medidas mais óbvias de redução, que é a nossa terceira fase, que é a síntese. Então, o que eu posso melhorar, o que eu posso otimizar? Isso vai estar implementado aonde? No meu programa de gestão ambiental. Tá? Focalizar e caracterizar a questão dos resíduos problemáticos, novamente a situação do resíduo, pesquisar a possibilidade de segregação e identificar as medidas de redução, tá, a longo prazo do que a gente pode estar fazendo. Avaliar as opções de redução. Então, basicamente, eu verifico do ponto de vista ambiental e econômico o que a gente pode estar fazendo. E no plano de ação para redução, eu vou projetar e implementar um plano de redução de resíduos visando aumentar a eficiência do processo. Com base nos cálculos que foram feitos do balanço de massa e energia, eu consigo ter uma base de informações onde eu posso atuar na tomada de decisão da melhor maneira possível. Então, de acordo com os autores, o planejamento de uma auditoria ambiental é essencial para que sejam definidos objetivo, escopo, critérios, recursos necessários, equipe técnica e as datas de realização da vistoria. Como objetivo, a gente deve ser claramente definido desde o início dos trabalhos da auditoria. A partir daqui, o que a gente tem? Eu vou definir neste momento se a auditoria pretende verificar a conformidade da empresa com a legislação, com a política ambiental, com o sistema de gestão ambiental, dentre qualquer outros objetivos possíveis de acordo com aquela reunião inicial de interesse com quem está contratando a auditoria ambiental. Qual é o objetivo fim desse procedimento de auditoria? É verificar o quê? Tá? O escopo também deve ser definido de forma clara e objetiva entre o cliente e o auditor. Então, nessa seção, deve-se levar em consideração, primeiro, localização geográfica, limites organizacionais. Eu vou fazer em toda a empresa, em todas as áreas de atuação, somente a questão ambiental, para onde vai ser direcionado, né, essa situação. Então, o objeto de auditagem vai ser isolada ou em conjunto com outros setores, como saúde, segurança, trabalho, e assim vai. O período de auditagem, apenas uma visita, vai ser durante uma semana. Os temas ambientais, questão de ar, água, avaliação de risco, desastres ambientais. Então, ou seja, o escopo, ele me orienta. O objetivo é o que eu quero. O escopo é um orientador, nesse sentido. Para onde eu vou direcionar com base no objetivo que foi pré-determinado. Tá? Então, os critérios correspondem às políticas, às práticas, procedimentos ou regulamentos. E aí eu vou avaliar, né, o que vai ser utilizado pelo auditor como referência para a coleta de informações que vão me gerar as evidências da auditoria. Então, isso é um outro ponto. Nós temos que ter definido quais são os critérios que nós vamos observar e nós vamos seguir nesse sentido. Tá? Devem ser fornecidos recursos humanos, físicos e financeiros para o pleno exercício do procedimento de auditoria. Tá? Então, o auditor vai informar o que é que ele vai precisar. Como nós já citamos, eu vou precisar de tais recursos, eu vou precisar de tais informações, tais documentos, conversar com responsáveis por tais setores que eu vou estar averiguando a situação. Vou delimitar os objetivos e o escopo da auditoria para que a partir daí a gente defina quem vai ser a equipe de auditoria, caso haja necessidade de estruturação de uma equipe, né? E essa deve ser independente e imparcial, como nós já falamos anteriormente, né? No processo de preparação, o que é que nós vamos fazer? Haver a aceitação e colaboração do auditado em relação à auditoria que está sendo realizada. E a partir daí, o que é que nós vamos observar? Que as informações elas devem ser cedidas de maneira completa e adequadas de acordo com os objetivos, o objeto da auditoria a ser averiguado.
Isso vai minimizar o tempo necessário para a investigação, né? E, de certa forma, auxilia, contribui para a questão dos resultados no qual se pretende com essa auditoria. O que é importante a gente entender aqui, tá? Tudo que eu precisar de informação, eu vou requerer. Cabe ao empreendimento conceder essas informações, os documentos que vão ser necessários. E nessa etapa inicial, a equipe de auditagem ou somente o auditor pode fazer um checklist e repassar isso ao empreendimento para que ele possa, né, dar as informações necessárias. Mas basicamente o que eu vou precisar ter? Razão social, registros, licenciamentos. Citamos que ele é muito útil, né, o licenciamento ambiental principalmente. Tá? Organograma gerencial com a identificação de responsabilidades, planta da unidade auditada, ou seja, qual é o perfil geral da empresa. Então, entenderam que algumas informações, elas contemplam, inclusive, já no próprio documento, Manual do Sistema de Gestão Ambiental, nós temos lá a base inicial de informações da empresa, histórico da empresa, razão social, nós temos a estruturação da política, nós temos lá o organograma funcional, toda a estrutura administrativa e a base de dados acerca de como procede a organização da empresa, eu tenho no meu manual de gestão. O que eu vou fazer? Eu vou solicitar e a partir daí eu vou averiguar se aquilo condiz com a realidade do empreendimento. E a partir dessas análises, né, destas bases de dados iniciais, essas primeiras informações que a gente requisitou e que foram fornecidas, o auditor pode identificar a necessidade de convocar um especialista sobre uma determinada área de conhecimento, caso tenha alguma situação especificamente que ele não domine. Então, ele pode montar uma equipe para auxiliar com informações técnicas mais específicas acerca daquela atividade, por exemplo. Ok? Todos os trabalhos da unidade devem ter conhecimento da auditoria, aos trabalhadores de uma maneira geral. Deve ser entregue à empresa auditada uma carta confirmando a data de aplicação dessa auditoria ambiental. Quais são os objetivos, o escopo e os critérios que serão analisados durante o trabalho. E, obviamente, toda a etapa do planejamento seguindo para a aplicação em loco. Então, a aplicação da auditoria no local. Então, a duração vai variar de acordo com o tamanho do empreendimento, logicamente, da unidade que a gente está verificando, que a gente está auditando, né? E com relação à qualidade da equipe dos auditores. A experiência profissional da equipe de auditores também vai contar, né? Quanto mais experiência tiver a equipe, provavelmente esse trabalho vai se dar com maior celeridade. O sucesso da auditoria vai depender da boa realização das etapas anteriores e a gente tem aqui como objetivo de aplicação observar e analisar as evidências de atendimento aos critérios estabelecidos pela auditoria, verificar procedimentos e atribuições e a confirmação das não conformidades, né? De certa forma. Então, você preparou, você organizou, planejou, começou a executar, verificou a equipe, chamou algum especialista caso sinta a necessidade por uma especificidade do empreendimento e a partir daí você vai seguir o seu roteiro de ação, que é exatamente a aplicação no local. Então, eu vou efetivamente aqui checar tudo que foi colocado e o que eu estou evidenciando de realidade na empresa, tá? Então, esse é o momento em que você vai fazer todas as observações em loco para efetivamente ter aí, né, conclusões efetivas acerca do empreendimento. Então, nós temos algumas etapas que vão ser seguidas. Primeira delas, apresentação, depois compreensão da unidade, né, e a sua gestão, a coleta de evidências, a avaliação das evidências e a apresentação do resultado. Tá? Partindo desse pressuposto, nós fazemos a aplicação de apresentação, né, uma reunião inicial dessa auditoria, e essa reunião de abertura consiste em realmente você demonstrar o que você planejou, para que a partir daí você diga, olha, eu vou fazer, são esses os passos, são essas as áreas que eu vou observar, são com esses colaboradores que eu preciso conversar, tudinho, e o empreendimento tomar ciência do que está acontecendo efetivamente, tá? Além do que ele já foi informado por documentação da chegada do auditor para verificação das informações com base no que ele já está solicitando previamente através da
comunicação inicial. Reúne a equipe, expõe todos os objetivos, os métodos que vão ser utilizados e quais são os critérios. E agora, no procedimento de compreensão da unidade, nós vamos fazer o quê? Identificação de evidências de conformidade ou não conformidade. Riscos, atribuições de indivíduos e por aí vai. Então, eu vou ter uma visão mais ampla acerca das atividades que são desenvolvidas e eu vou ter uma avaliação, ou seja, uma análise das informações que são disponíveis. Tá? Depois eu vou para a compreensão dessa unidade, que aí nós temos, primeiro, reunião de trabalho entre auditor e os membros da empresa, uma sistematização das diretrizes de ação de cada um, né, das equipes da auditoria, visita de reconhecimento, revisão do plano de auditoria. Tá? Na coleta de evidências, é a maior parte do tempo do nosso trabalho. Por quê? É quando literalmente eu estou vistoriando a empresa. E lá é que eu vou checar se tudo está sendo atendido, contemplado de alguma forma ou não. Então, ela vai ser obtida através das entrevistas, de observações de práticas internas, na revisão de documentação, na observação dos equipamentos, dos procedimentos que estão sendo realizados. Aí eu posso fazer uma lista de verificação e treinamento da equipe de auditoria nesse sentido. Tá? Então, para que isso ocorra, eu vou efetivamente conhecer como é o cotidiano da empresa. Então, a minha função como auditor nesse momento é exatamente verificar. A empresa está operando. Como é que ela é executada? Então, tá. O que é que acontece quando ela inicia as atividades, a jornada de trabalho dela de manhã? Quando eu começo a colocar em operação, os trabalhadores estão chegando, quais são os procedimentos, o que é que eles vão fazer, quais são os postos de trabalho, tá? Quais são as atividades que cada um executa, de uma maneira geral, obviamente, né? E a partir daí eu vou analisar por etapas. Processos de produção, tá? A parte administrativa, a parte gerencial, o que é que cada um faz. Se eu estiver falando de empresas de grande porte, tem refeitório, não tem, como é que é feito isso, quais são os tempos, a jornada de trabalho, tudo que está sendo executado, o procedimento produtivo propriamente dito dessa empresa, a linha de montagem, o que é que está sendo feito, quais são os pontos de geração de aspectos ambientais. A partir do momento que esse aspecto é gerado em um determinado ponto de produção, o que é feito? Quais são os procedimentos, né, operacionais de manejo desse aspecto ambiental? E aí começa a avaliar o passo a passo. Depois, o que é feito com esse aspecto? Como é que ele é minimizado ou descaracterizado do seu potencial impactante? Então, essas ações, obviamente, são as que tomam maior tempo, porque você precisa ver como tudo realmente está funcionando, né, com base numa análise inicial de documentação. Então, eu vou fazer uma avaliação de evidências através de uma situação de observação bem minuciosa, de acordo com todos os critérios, né, que vão ser levados em consideração. E com base nisso, a gente vai fazer uma avaliação minuciosa de quê? Das evidências, de acordo com os critérios que levaram os auditores a observar essas evidências. Então, se eu estou fazendo uma auditoria do sistema de gestão ambiental, eu tenho que coletar evidências de que, se existirem, de possíveis falhas na execução, né, do sistema de gestão ambiental, dos programas de gestão ambiental propriamente dito. E ela deve ser feita concomitantemente à coleta de evidências, evitando perda de tempo ou observações tardias. Deve-se, ao final, discutir algumas avaliações nesse sentido. Aí eu vou apresentar os resultados, né, no final do trabalho, através de reuniões, de documentos, de apontamentos que eu tenho a esse respeito. A função central aqui tem como objetivo demonstrar a evidência encontrada e sanar qualquer dúvida que possa existir. Tá? E aí, apresentado pelo auditor líder. Já para o relatório de auditoria, o que é que nós temos? Registro formal, tá, desse resultado, que é da nossa auditoria ambiental. É o documento onde a equipe de auditores apresenta evidências acerca de conformidades e não conformidades que foram detectadas. O escopo deve ser coerente com o objetivo da auditoria. O conteúdo e a forma serão influenciados pelo objetivo da auditoria e o destinatário final, ou seja, tem diferentes relatórios com diferentes fins, de acordo com o que foi definido previamente sobre a auditoria ambiental. Né? E em termos de conteúdo do relatório, o que é que ele precisa ter? Os elementos que são essenciais que devem conter nesse relatório de auditoria. Primeiro, um sumário, tá? E aí, quais são os obstáculos encontrados, as evidências-chave que foram detectadas, os critérios utilizados e evidências objetivas que foram encontradas, quais são as conclusões,
a certificação de confidencialidade e a lista distribuição dos relatórios de uma maneira geral. O que é que nós temos que observar aqui? Primeiro, as notas de trabalho, comprovando todas as evidências, devem ficar sob a guarda de um membro da equipe da auditoria, tá? Por um período de tempo não inferior a 3 anos, para serem apresentadas caso sejam solicitadas. Tá? De acordo com a 19.011, documentos usados para definir os critérios de auditoria, nós temos que as evidências de conformidade do SGA, da unidade auditada, com critérios usados na auditoria. Nós temos a indicação de que o sistema de gestão ambiental está propriamente implementado e mantido. Depois, nós temos a indicação de que o processo de revisão de gestão interna é capaz de assegurar a continuidade da adequação e da efetividade do sistema de gestão ambiental que foi elaborado. E no formato do relatório, na parte principalmente da padronização, nós temos que ter com clareza, objetividade, precisão e concisão, ou seja, você tem que ter uma boa escrita, para isso tem que ser sucinto, objetivo, né? Formato padrão para cada cliente e evitar o uso de jargões técnicos. Tá? Identificar as bases das não conformidades. Por exemplo, o teor de mercúrio no efluente geral da fábrica é de 0,02 miligramas, sendo que baseado em quê? Na resolução CONAMA número 20 de 86. Não foi apresentada documentação comprovatória do treinamento do operador da estação de tratamento de efluentes líquidos, política de meio ambiente da empresa, já que lá está dizendo que todos vão ser capacitados e treinados, por exemplo. Entenderam? Existia uma situação na política onde ela não foi detectada. Isso é uma não conformidade. Então, eu vou fazer o comparativo. Esses é que são os detalhes. Aquele exemplo que eu citei anteriormente, por exemplo, da situação de uma determinada norma, de uma lei que recai sobre um aspecto ambiental e que não foi contemplado no sistema. Eu vou identificar o que aconteceu, trago a legislação, nesse caso aqui seria a resolução CONAMA, e aplico a situação. Aquilo é uma evidência de não conformidade. O outro exemplo, logo abaixo, fala sobre uma evidência que não foi encontrada, aliás, fala de uma evidência de não conformidade encontrada, que é partindo do quê? Da estruturação da política ambiental dessa empresa. E que não foi contemplada. Então, o que é que vai exigir aí? Fazer uma avaliação para verificar se eu preciso revisar a política ou se foi só por inviabilidade de treinamento, ou alguma situação que não está se conseguindo, ou então eu vou executar a capacitação desse operador da estação de tratamento para contemplar o que diz a política ambiental dessa empresa. A parte mais densa do relatório, que é na estruturação desse, é a descrição das conformidades e das não conformidades e as observações, que devem ser pautadas de maneira racional e objetiva. As não conformidades têm maior destaque no relatório, obviamente, porque são as ações, vamos assim, negativas do empreendimento e que precisam ser sanadas. Tá? As conformidades são relatadas geralmente em parágrafos simples, destacando de maneira geral o que foi observado, eventualmente destacando-se os principais documentos ou instalações vistoriadas. Já as não conformidades são relatadas de uma maneira estruturada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou incluir basicamente 3 itens. O que é o fato, o que foi a atribuição e a explicação dessa atribuição. Então, eu tenho um fato, o índice de mercúrio ou o treinamento do operador, né? Qual era a atribuição? Deveria ter atendido a resolução do CONAMA, deveria ter sido feita uma padronização do teor de mercúrio, e no caso do operador deveria ter feito a certificação com base no treinamento ou ofertar o treinamento. E a explicação, baseado na resolução CONAMA, baseado na política de meio ambiente da empresa. E assim vai. Deve-se evitar conclusões precipitadas, emitir opiniões de natureza jurídica. Você não é operador do direito, tá? Você simplesmente vai citar. É diferente quando eu digo aconteceu a situação tal e atrelar a normativa, que explica. Existe uma resolução do CONAMA que diz isso. Pronto, acabou. Eu não vou fazer uma opinião, uma discussão jurídica sobre a não contemplação da legislação e tudo mais. Não é esse o caso. É evidenciar. Traz a lei e coloca lá o que foi não conformidade com base na lei. Acabou, pronto, resolvido. Tá? Estimar consequências, problemas que podem ser gerados, generalizar, tá?
Usar mensagens contraditórias, tomar muito cuidado com isso. Na forma da escrita, isso é extremamente importante ser observado, tá? Focar a crítica em um indivíduo, você não está ali para criticar funcionário, você está ali para criticar, perdão, não é nem para criticar, você está ali para evidenciar não conformidade. A sua função ali é outra. Usar adjetivos ou locuções adjetivas, aumentativos e superlativos. Também não é pertinente. Então, com base nessa estrutura, você tem aí os procedimentos mínimos acerca, tá, da estruturação e preparação de uma auditoria ambiental propriamente dita. Então, de uma maneira mais prática de tudo que a gente abordou aqui, vamos imaginar nesse momento que você vai fazer uma auditoria no empreendimento. Então, vamos lá, colocar aí um processo de fabricação, um curtume, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Feito aquelas preparações iniciais, né, que é a reunião com o dono da empresa, vamos dizer que é uma empresa de pequeno a médio porte, então eu não vou ter diretoria, uma série de coisas, eu vou ter o dono da empresa. Eu vou conversar com o dono da empresa a esse respeito, informar, olha, você está solicitando uma auditoria, a auditoria ela vai verificar o procedimento de implementação do sistema de gestão ambiental da sua empresa. Os nossos objetivos é verificar se, primeiro, o sistema de gestão ambiental atende às conformidades da 14, né, os requisitos legais, se ele foi muito bem definido e planejado e se colocado em prática contempla o que está na documentação escrita. Fiz essa reunião inicial, orientei. Beleza. Vou partir para conhecer o empreendimento. Então, aliás, vou partir para conhecer o empreendimento no sentido de que eu vou buscar documentação, tá? Então, todas as documentações que eu necessito ali. Então, vamos lá. Licenciamento ambiental, tá? Missão e visão da empresa, a estrutura organizacional da empresa. Vou pedir como é que se eles têm um manual dos procedimentos de tratamento do couro ali, até chegar ao produto final, que é o couro já tratado para ser comercializado. Vou observar a licença ambiental e a partir daí eu vou pegar essa documentação e vou avaliar. Vou conhecer o que é essa empresa, tá? Identificar todas as características e as peculiaridades deste empreendimento. Peguei o sistema de gestão ambiental, vou confrontar com as informações, visão, missão da empresa. Estou fazendo a primeira avaliação nesse momento antes de ir para campo. Então, nesse primeiro momento, o que eu começo a avaliar? Primeiro, o que eu tenho de visão e missão da empresa? A partir daí, eu vou começar a fazer o quê? Como é que está a política ambiental dessa empresa? Tá? Então, eu avalio. A política ambiental, ela está em conformidade com a política da empresa, com a visão da empresa, com a missão da empresa, com os objetivos centrais do que é essa empresa, que nesse caso aí é a de Curtume, tá? Então, beleza, tá ok. A princípio, pelo porte do empreendimento, pelas informações iniciais, ela tem características do que contempla a realidade, ou seja, eu não estou superestimando uma política ambiental para um porte do empreendimento, faço essa avaliação. Ok, está resolvido, passei nessa etapa, né? Deu tudo ok. Pode ser que mude com a avaliação in loco, tá? Mas nessa primeira análise, eu identifiquei aspectos positivos. Da política ambiental, a gente vai extrair os objetivos e metas. Então, quais foram os objetivos extraídos, tá, com relação ao sistema de gestão ambiental e a formulação da política? O que eles colocaram como metas a serem alcançadas, para eu já ter uma noção, pela experiência profissional, se já contempla com o que é a realidade do empreendimento. Dali eu já consigo ter uma visão inicial se eles ultrapassaram essas questões além do que a empresa tem capacidade, em termos de objetivos e metas, ou se está dentro do que é algo plausível da realidade. Fiz a primeira checagem, tá? Fiz os meus apontamentos a esse respeito, está tudo ok. A partir daí, eu vou fazer o quê? O que eles colocaram como aspectos ambientais? Qual era a identificação dos aspectos ambientais? Posso fazer uma matriz de significância dos aspectos, verifico aqueles mais críticos e quais foram os programas de gestão ambiental que foram definidos. Como esses programas são executados? Citamos em situação anterior. Dos programas eu tenho um manual de procedimentos. Então, eu tenho lá elencado todos os aspectos ambientais, eu já fiz uma avaliação inicial sobre o que é o empreendimento, então eu já conheço a empresa, né? Eu conheço o ramo de atividade,
curtume, eu sei como é que é o procedimento de tratamento do couro até chegar ao produto final, que é o couro tratado para ser comercializado. Então, eu sei quais são todos os processos que ele passa de lavagem, de preparação desse couro. Ok. Então, a partir daí, eu identifico quais são os aspectos ambientais e as características desses aspectos ambientais. Já tenho a primeira noção do que eu estou me deparando aqui, nesse sentido. A partir daí, o que é que eles colocaram no programa e nos manuais de procedimento para os aspectos ambientais que foram identificados. Tá? Então, basicamente, eu não vou entrar muito no mérito da questão, mas basicamente, né, para não se detalhar, não se delongar muito, nós temos que observar o quê? No procedimento, eu tenho várias etapas de lavagem do couro. Em cada etapa dessa, eu tenho aditivos químicos, produtos que são utilizados. Esse efluente tem um alto teor de produto químico. Então, eu vou caracterizar, classificar, quantificar, verificar o volume gerado e direcionar para a estação de tratamento. Tá? Para que a partir daí, esse efluente possa ser lançado no meio ambiente, por exemplo, tá? Sem gerar danos. Então, dentro do programa, isso está muito bem definido. Tá? Sobre os efluentes e o que é que está sendo feito, qual é exatamente o tratamento, qual é a característica de entrada e de saída do efluente, ou seja, na entrada antes do tratamento, na saída pós-tratamento e para onde está sendo direcionado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou identificar, olha, eu preciso conversar com esses setores responsáveis por cada um desses setores aqui dos procedimentos operacionais da empresa. Marco a visita em loco, faço essa entrevista, né? Vou conversando com eles, verificando o histórico da empresa, os procedimentos, como foi, como é que aconteceu a implantação, quais são as ações de monitoramento dos programas, quais são os indicadores da avaliação de desempenho ambiental que foram colocados para auxiliar no processo de monitoramento e avaliação dos programas de gestão ambiental, tudo isso que está sendo feito. Lá eu vou evidenciar se está em conformidade ou não. Quais são os laudos referentes aos efluentes, tratado e não tratado. Tá? O que é que eu tenho? Tá ok? Tá atendendo o padrão do que versa a legislação? Tá em conformidade legal? Tá tudo certo. A partir do momento que eu verifiquei isso, que eu evidenciei possível não conformidade, agora eu vou partir novamente para uma discussão mais documental. Eu vou confrontar. Realmente, tudo que estava sendo colocado aqui no sistema de gestão está sendo contemplado, as legislações estão sendo atendidas, os objetivos e as metas também, tudo certo, tudo ok. É evidenciado que está ok. Vou começar a construção do meu relatório. Se porventura, né, o efluente tratado, por exemplo, em determinada situação, não saiu dentro do padrão exigido, eu coloco lá que é uma não conformidade, vou identificar qual é a normativa, qual é o padrão que está saindo. Tá? E aí, isso é uma evidência. É caracterizado uma não conformidade e eu vou fazer, na reunião de encerramento, uma apresentação prévia das informações que eu tenho. Tá? E a entrega do relatório final. Nesse momento, a gente já tem o laudo, a gente tem o parecer a respeito da concessão ou não da certificação ambiental com base no que foi encontrado em termos de evidência. Então, de maneira prática, a gente segue essa linha de raciocínio, tá ok? Então, acredito que ficou claro, né? Essa questão dos procedimentos de auditoria não é nada muito complexo. Para quem já estruturou um sistema de gestão, basicamente as normas elas seguem a mesma linha de construção de raciocínio, das etapas de planejamento, discussão inicial, levantamento de dados, atividade em loco e observações em evidências, como a gente já tratou inclusive na aula anterior, e seguindo esse passo a passo, você consegue iniciar um procedimento de auditoria tranquilamente, ok? E na nossa próxima aula, a gente vai discutir iniciar a discussão da unidade 2, que é de certificação ambiental. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.